E hoje nós vamos falar sobre oração. Como que a oração é tão importante para que a nossa mente seja saudável, né? A nossa alma, o nosso coração. Então a gente vai hoje meditar na oração. Eu já adianto que é impossível ter uma mente saudável, uma alma próspera, sem oração, tá? Então, não dá para a gente querer desfrutar daquilo que Jesus providenciou para nós se a gente não seguir as regras, né? Os princípios que ele estabeleceu. Então, a gente vai ver aqui, vamos pôr de pé para ler esse primeiro texto? Que diz assim, ó. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para quê? Orar. Vamos orar então agora, né? Então aqui eu já vou passar alguns versículos para a gente entender uma coisa. Que o Senhor Jesus Cristo orava. Ele orava. Aqui está dizendo que ele subiu a um monte para orar, tá? Então ele deixou a multidão e foi orar. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Então aqui Jesus passou a noite toda orando a Deus. Essa ocasião aqui foi que ele escolheu os seus 12, tá? Então, no dia seguinte, ele escolhe os seus 12. Ele passou a noite toda anterior orando. Aqui também diz, de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então, novamente, Jesus estava orando e por isso os discípulos pediram a ele que ensinasse a seus discípulos a orar, porque eles viram que ele estava orando, eles viam que ele era um homem de oração, tá? Então, só para a gente seguir aqui o raciocínio de que, se Jesus, ele era o Filho de Deus, Jesus é o próprio Deus, embora ele caminhasse aqui em um corpo de homem, né? 100% homem, Jesus dependeu do enchimento do Espírito Santo. Jesus não tinha pecado, sim ou não? Sim, né? Não tinha. Ele não tinha pecado. Então, ele precisava orar? Acredito que sim, porque se ele orava tanto, é porque ele precisava orar. Por quê? Porque ele estava aqui como homem, tá? Então, vamos ler também aqui. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 horas da tarde. Essa ocasião aqui já é quando eles chegam na porta do templo e curam aquele coxo, no capítulo 3. A gente cita muito esse texto aqui. Eles estavam indo para a hora da oração, às 3 da tarde, tá? Ué, esses homens não tinham mais o que fazer, não? Não. Eles tinham uma obra, um serviço, um trabalho muito importante. Por isso, eles não trabalhavam, eles viviam para o ministério, tá? Por isso, eles tinham que orar. Vamos lá. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para o quê? Que horas que era? Por volta do meio-dia. Então, a gente vê como eles tinham o hábito, eles tinham uma disciplina de orar. Eles tinham que orar. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, aqui já é Paulo, tá? Lucas citando, Lucas junto com Paulo. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores, tá? Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e voltando-se para o corpo disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo a Pedro sentou-se. Quando Pedro ressuscita Tabita, ou Dorcas, né? Então até aqui, irmãos, para a gente comentar um pouco, pensar um pouco, a gente já viu o que aqui? Que Jesus orava muito. E os discípulos também. Eles oravam bastante, tá? E aí a pergunta que fica é, e nós? Será que nós precisamos
orar também bastante, sempre? E se nós não orarmos, o que acontece? É isso que a gente vai meditar hoje aqui, tá? A importância da oração numa mente, numa alma, para que nós tenhamos saúde na nossa mente, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nos nossos desejos. A oração, ela é fundamental para que tenhamos uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de fé, uma vida de sabedoria, de direção divina, porque Jesus precisava orar, os apóstolos precisaram orar, e nós, com toda certeza, precisamos orar, e isso precisa ser desenvolvido na nossa vida. Irmãos, tem coisas na nossa vida que se a gente não desenvolver no nosso coração, não dá para a gente querer coisas, viver a vida que Deus estabeleceu para nós, se a nossa mente não mudar, se a nossa mente não for transformada, se os nossos hábitos não mudarem, se a nossa disciplina não mudar. Para tudo a gente sabe que tem que ter disciplina. Se eu quero ser um bom profissional, eu tenho que ter disciplina na minha profissão. Se eu quero passar num concurso, numa prova importante, eu tenho que ter disciplina para estudar. E com as coisas de Deus? Não são diferentes as coisas de Deus. Se queremos viver tudo que Deus estabeleceu para nós na sua palavra, tem que ter oração, tá? Então, a gente vai ver aqui mais uma coisa. A gente viu que Pedro, como que ele orou aqui? Como que ele orou aqui? De joelhos. É importante, pastor, é necessário orar de joelhos? O que vocês acham sobre isso? Irmão, se a gente não observar na Bíblia certas coisas, aliás, tudo, a gente começa a ter uma mentalidade humana, uma mentalidade carnal, uma mentalidade, um senso comum entra na igreja, e a gente começa a crer em coisas que a Bíblia não nos deu o direito de crer. E a gente começa a duvidar de coisas que a Bíblia nos manda crer. E a Bíblia nos ensina que é importante, é necessário orar de joelhos. Olha o que ele está dizendo aqui. Pedro se ajoelhou para orar. Ele estava no quarto sozinho com essa mulher que estava morta. Essa mulher estava morta, chamaram Pedro para ressuscitar essa mulher. E ele se ajoelhou e orou antes de mandar essa mulher acordar, né? Aí aqui diz, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Paulo aqui, tá? Aqui foi Pedro, aqui é Paulo, e aqui, chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância e fez o quê? E quem que está falando de quem esse texto? Jesus. Ajoelhou-se e começou a orar. Aí, uma nova pergunta. Jesus precisava ajoelhar para orar? Se ajoelhar para orar? Se ele se ajoelhava para orar, é porque precisava. Aí eu te pergunto, e você e eu? Será que a gente precisa se ajoelhar para orar? Precisamos, irmãos. Se ajoelhar significa o quê? Rendição, submissão. Aí tem as mentes, né? As mentes ficam pensando assim, mas e quem não pode se ajoelhar? Deixa quem não pode se ajoelhar orar. Você pode ajoelhar? Então ajoelhe-se. Quem não pode e deseja ter um coração, tem um coração que gostaria de se ajoelhar, é claro, né, que não vai se ajoelhar. O coração já está prostrado. Então Deus reconhece isso. O problema são crentes que têm o joelho bonzinho para orar e ficam com esse argumento. Não, e quem não pode ajoelhar? Não ora em pé? Então por que eu tenho que ajoelhar também? Não quer. Pessoas assim não querem aprender. Não querem fazer segundo a Bíblia ensina. Querem fazer do seu jeito. E por isso não recebem. Não vivem a plenitude de que Deus tem para nós. Tem que ajoelhar, irmãos. Nós temos que ter um período na nossa vida, sim, momentos do nosso dia de joelhos. De joelhos. Era assim que Jesus orava, foi assim que os discípulos
oravam. É assim que a igreja deve entender. Precisamos ter momentos de joelhos. Sabe por quê? Porque senão a gente vive uma vida de uma correria, uma vida de estresse, e aí damos a desculpa de quê? Não, eu estou andando e estou orando. Eu estou fazendo as coisas, eu estou orando. Eu estou fazendo isso e aquilo e estou orando. Não, não, não. Você precisa separar um tempo a sós com Deus de joelhos. Jesus deixava a multidão, subia o monte para orar, a sós. Viu aqui que ele se afastou dos discípulos por uma pequena distância? Ele se afastou para quê? Ele e Deus, a sós com Deus. Nós temos, irmãos, hoje, né, uma casa confortável, podemos entrar para um quarto, ou não sei, separar um cantinho da nossa casa para estarmos a sós com Deus, e nós não fazemos. Nós não fazemos às vezes. Então, por que é tão importante isso? Olha o que Jesus disse aqui, ó. Orem para quê? Orem para quê? Não caiam em tentação. Então agora a gente vai entrar numa outra parte. Como que a oração me livra da tentação? O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu orar e não cair na tentação. Por quê? Porque quando nós oramos, irmãos, quando nós estamos em oração, nós estamos em comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele faz um trabalho em nós. É ele que nos fortalece para que a nossa carne não venha a nos dominar. Porque em Romanos fala assim, ó, no capítulo 8, olha bem. Primeiro vamos ler Judas, né? Não Iscariotes, irmão de Tiago. Só tem um capítulo, tá? Essa carta. Fala assim, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé o quê? Orando no Espírito Santo. Eu não vou entrar nessa questão hoje aqui, porque eu creio que esse orar no Espírito Santo é orar em outras línguas, tá? Tenho base bíblica para dizer isso. Mas ele está dizendo o seguinte, que a oração, ela edifica a nossa fé. Por isso que precisamos orar para não cairmos em tentação. Agora, esse texto aqui, ele é muito claro sobre isso, ó. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para... Mas se pelo Espírito, ó, mortificardes o quê? Os feitos do... Certamente vivereis. A mentalidade da carne é o quê? Mas a mentalidade do Espírito é... Então aqui nós vamos fazer uma junção aqui. Nós vamos pegar o que Jesus falou. Jesus disse, orem para não cair o quê? Em tentação. Aí Judas vem e fala, edifiquem a fé de vocês orando no Espírito Santo. Então aí Judas já associou o Espírito Santo à oração, sim ou não? Né? E aqui Paulo vai dizer que a nossa carne, os desejos da nossa carne, é mortificado por quem? Pelo Espírito Santo. Então, quando a gente entende isso, quando a gente para orar, irmãos, a gente está ali tendo um momento com o Espírito Santo, onde ele vai mortificando a nossa carne. Ele vai tirando os desejos, os impulsos da nossa carne pecaminosa. O Espírito Santo, quando nós estamos a sós com Deus em oração. Por isso que a oração é tão importante, tá? Então, para que tenhamos paz, aí ele vai dizer aqui, ó, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é o quê? Vida e... Por isso, não dá para ter paz sem uma comunhão com o Espírito Santo. Não dá, não dá. Não dá para ter essa comunhão com o Espírito Santo sem oração. E não é uma oração corrida, não é enquanto você está trabalhando, enquanto você está andando. Não. Isso aí você já tem que fazer. Mas é quando você para um tempo a sós com Deus e deixa o Espírito Santo fortalecer o teu coração, a tua mente. E aí, ó, a mentalidade do Espírito é vida e paz. Eu preciso ter uma mentalidade do Espírito Santo. Enquanto eu alimento a minha mente só com coisas dessa vida,
Eu estudo muito, eu trabalho muito, eu até trabalho muito na obra do Senhor, estou na igreja todo dia, enfim. Mas a minha mente, ela não para receber do Espírito Santo um renovo. Não para. Olha o que Paulo vai dizer aqui, olha, se tudo que eu estou falando para você não está exatamente nesse versículo aqui, olha bem. Não andeis o quê? Ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas, por meio de quê? E pela súplica, com ações de graças. E vai acontecer o quê depois disso? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê? E a vossa em Cristo Jesus. Irmãos, tem coisa mais clara do que isso? Paulo está dizendo assim, olha, não fiquem ansiosos por nada, com coisa alguma. Antes, apresentem diante de Deus as vossas petições, com ações de graças. E a paz de Deus, que está além do seu entendimento, vai guardar o teu coração e a tua mente. Olha bem. Por isso que não dá, irmãos, não dá para ter paz sem oração. Não dá. A igreja está tentando encontrar paz, está tentando buscar essa saúde mental por meio humano. Meio humano. Não é pela pessoa do Espírito Santo. Por respostas humanas, terapias e por aí vai. Não vai conseguir. Quando o nível é muito raso, o terapeuta pode ajudar, o psicólogo pode ajudar. Glória a Deus pela vida deles, porque o mundo está pedindo socorro. Mas quando a coisa é muito profunda, só o Espírito Santo pode te libertar. Só o Espírito Santo pode trazer paz verdadeira e respostas para a nossa alma aflita. E aí eu vejo aí, irmãos, igrejas dando muita ênfase às terapias e deixando isso aqui. Deixando isso aqui. Por quê? Porque não entendeu o poder que tem isso aqui. Quando nós temos uma vida muito agitada, muito corrida e estressante, isso pode atrapalhar a nossa vida de oração, sabia disso? Porque quando você está com a mente muito agitada, você está ansioso, você está preocupado, você tem dificuldade de ajoelhar para orar, é ou não é? Então, é claro que exige sabedoria nossa. Para quê? Para a gente começar a saber o nosso limite. O meu limite é esse. Se eu passar disso aqui, eu vou viver uma vida estressante. Então, deixa eu ir até o meu limite. Pessoas não dormem, pessoas não descansam, pessoas não param um tempo para meditar na palavra de Deus, para orar. E aí o que acontece? A mente fica mesmo agitada. E quanto mais agitada, mais difícil vai ser para essa pessoa parar para orar, para se ajoelhar diante do Senhor, entregar as nossas petições, como ele disse aqui. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. Parece até que Paulo está falando uma brincadeira aqui, porque as pessoas dentro das igrejas estão tão ansiosas, estão tendo crises de ansiedade. Então o que Paulo está querendo dizer com isso aqui? Será que isso aqui serve para mim? Será que isso aqui funciona para mim? O que vocês acham? Se está ali é porque funciona ou não? Ou será que Paulo estava jogando conversa fora? Funciona, claro que funciona. Desde que, vou entrar agora numa outra questão, você e eu creiamos nas orações. Porque não adianta orar e não crer. E é por isso que as pessoas abandonam a vida de oração, sabe por quê? Porque não conseguem crer, não conseguem confiar que se elas se ajoelharem para orar, dia após dia, mês após mês, ano após ano, ela vai começar a superar os traumas, as inseguranças, as ansiedades. Então, quando a gente começa a desenvolver, por isso que eu disse, se a gente não reconhecer isso aqui e começar a dizer para Deus assim, Senhor, eu preciso de uma transformação na minha vida de oração. Eu preciso ter uma disciplina, um hábito, um prazer em orar.
Se a gente não desenvolver isso, irmãos, não adianta, não tem jeito, não dá certo, não vai funcionar. Não vai. E a gente vai continuar andando ansioso, preocupado, temeroso, e vamos falar, sabe o quê? Aconteceu porque Deus quis. Eu não sei se Deus quer. Eu não sei se é a vontade de Deus. E aí, eu não sei se o amanhã está guardado, se o meu futuro está na mão de Deus, está seguro, se Deus vai cumprir a promessa dele, eu não sei. Por que não sabe? Por que não consegue crer? Por dois motivos. Um, porque a gente não se apega à palavra de Deus. Segundo, a gente não ora. Porque Paulo está dizendo que é o Espírito Santo que dá essa paz para nós quando nós apresentamos diante de Deus as nossas petições. Então, quando nós estamos aflitos, sabe o que Tiago fala no capítulo 5? Tem alguém entre vós aflito? Faça o quê? Que ele fala lá? Ore. Tem alguém doente? Faça o quê? Chama os presbíteros. Olha como que o evangelho ele é prático. Agora, Tiago está falando no sentido de quem crê. Se não crê, não adianta orar. Se não crê, vai orar e não vai sentir essa paz. Essa paz não vai entrar no nosso coração. Por quê? Para o Espírito Santo nos encher de paz, ele depende da nossa fé. Se a gente não crê, o Espírito Santo não pode nos encher. Pessoas que não creem no enchimento do Espírito não vão ser cheias do Espírito. Vocês estão entendendo? Se você não crê no batismo com o Espírito Santo, você não vai ser batizado com o Espírito Santo. Se você não crê nas outras línguas, você não vai falar em outras línguas. Se você não crê que a cura está disponível para você, você não vai colocar a mão no enfermo e vai ver ele curado. Então, por isso que eu preciso crer que esse Espírito Santo, ele está em mim e ele está aqui. E quando eu me ajoelho para orar, esse mesmo Espírito Santo vem e me enche de paz. Quando eu apresento para ele as minhas petições. É o que Paulo está dizendo aqui. Então, irmão, se eu encho o meu coração de fé todos os dias, eu tenho essa disciplina, esse entendimento de que eu tenho que orar, e eu oro, e eu creio, Deus ele vai trazer esse refrigério, essa paz que a minha alma precisa. Agora, se eu acho que isso não é tão importante, eu não vou viver essa paz, porque a minha vida de oração é uma vida que eu me ajoelho a cada 2 meses, eu me ajoelho para orar. Uma vez por mês, quando eu me lembro, eu ajoelho para orar. Não vai funcionar, irmãos, não vai, tá? Ó, aqui vai dizer assim, ó, olha o que Jesus fala. Pedro fala assim, ó, lançando sobre ele toda a vossa o quê? Porque ele tem cuidado de vós. Então, mais uma vez, a ansiedade não é algo de Deus para você. Não é. Ansiedade é o contrário da fé. A fé descansa, a fé confia, a ansiedade duvida. Tá? A fé se agarra em Deus, a ansiedade se agarra na incredulidade, na dúvida, no medo, tá? E ele vai dizer aqui, ó, portanto eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam o quê? Que já o receberam. E aí vai acontecer o quê? E assim lhes sucederá. Então, irmãos, é o seguinte. Jesus está dizendo, tudo que vocês pedirem em oração, creio que já alcançaram. E assim vai acontecer. Isso é fé. É quando eu oro e eu creio que eu pedi e Deus então já fez. Já recebi. Por que eu já recebi? Porque eu orei, eu apresentei para Ele. E Ele é fiel para cumprir. É isso que Jesus está falando ali. Simples assim. Eu preciso dessa fé. Se eu oro e fico assim, não sei se Deus vai fazer, não sei se essa é a vontade de Deus, não sei, então você não tem certeza que já recebeu. Se você não tem certeza que já recebeu, então você não recebeu mesmo. Jesus está dizendo o seguinte, quando você orar, creia que já recebeu, e assim vai acontecer. E como que eu vou crer que eu já recebi? Nós falamos aqui, né, nas quintas-feiras anteriores, a questão das promessas. Está na Bíblia o que você pediu? Está dentro das promessas?
Então creia que Deus tem essa bênção para você. Por quê? Porque é uma promessa bíblica. É uma promessa bíblica. Está na Bíblia? Deus diz que vai te dar, que Ele tem isso para você? Está na Bíblia. Então eu me agarro nas promessas. É isso que o salmista fala. Nós falamos aqui sobre isso. Como que o salmista orava? O salmista simplesmente confiava, acreditava naquilo que a palavra de Deus havia dito. E ele se agarrava nela. Ele diz assim: a minha alma está muito aflita, mas na tua promessa eu espero. Olha bem, vivifica-me segundo a tua promessa. Então por isso que os crentes precisam conhecer as promessas. Então eu me apego na palavra de Deus e confio nas promessas que ela me dá. Se o profeta chegar para mim e falar, glória a Deus. Mas se o profeta não falou, Deus falou na sua palavra. E é por isso que as pessoas não têm segurança de nada. Por quê? Porque elas não tiveram um sonho, não teve uma profecia, não teve nada. Deus não falou para elas de uma maneira extraordinária. Então ela não tem certeza de nada. Ela não sabe se Deus vai livrar ela amanhã. Ela não sabe se ela vai ter saúde amanhã. Ela não sabe se ela vai ser próspera amanhã. Ela não sabe nada. Por quê? Porque ela não crê, não tem certeza de nada. Aí, se você não tem certeza de nada, como que você vai orar e crer que já recebeu aquilo que você pediu? Que Jesus está falando, ó, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. Podemos crer que já recebemos o que pedimos? E por que amanhã vamos estar aflitos? Por que amanhã vamos estar com medo? Por que amanhã vamos estar ansiosos? Porque não cremos ainda. É simples assim, irmãos. Mas aí o que eu faço? Eu me alimento da palavra, eu começo a orar, eu peço a Deus para me trazer essa confiança. Eu persevero em meditar nessas coisas que eu estou falando para vocês. Em meditar na palavra de Deus, nas promessas dEle, na fidelidade dEle, em tudo que a Bíblia fala a teu respeito, e a respeito da fidelidade ao Senhor. Eu começo a meditar nas condições que Ele traz para mim. Qual é a condição para essa promessa? É temer a Deus? Então eu tenho que temer ao Senhor. Qual é a condição para essa promessa aqui? É ser fiel nos dízimos e nas ofertas? Então eu vou ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Qual é a condição para essa promessa aqui? É que eu ore e confie? Então eu vou orar e vou confiar. Qual é a condição? É dar frutos? Jesus disse, em João 15:16. Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês, para que vocês vão e deem o quê? Fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirem ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então aí a condição é qual? É dar fruto. Então aí eu vou aprendendo as condições. Eu vou vivendo a minha vida. Eu penso nos meus sonhos, sabe? Eu levo a minha vida, eu trabalho, eu estudo, eu vou no culto 1, 2 vezes por semana, ler a Bíblia, de vez em quando, orar, ter um tempo a sós com Deus. Às vezes, não dá fruto. Se não dá fruto, a promessa de João 15:16 você não contemplou. Se Deus está esperando de você fruto, há quanto tempo talvez isso possa estar impedindo a sua oração de ser ouvida? É assim que eu analiso a minha vida de oração. Ele está dizendo ali, dê fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele conceda a vocês. Aí eu começo, irmãos, a meditar. Estou dando fruto? Será que eu estou dando fruto? Aí Pedro vai dizer assim: maridos, tratem as vossas mulheres com honra, como vasos mais frágeis. Por quê? Para que as vossas orações não sejam impedidas. Aí eu penso, a minha oração não está sendo ouvida? Será que eu estou agindo em amor dentro da minha casa? Tá vendo? É analisar a condição da promessa. A condição. O crente, irmãos, ele tem que fazer uma oração com inteligência. O que é uma oração com inteligência? Eu estou orando ao Pai, eu estou observando a palavra dele. No verso seguinte, sabe o que ele vai falar aqui? No verso 25,
Ele fala assim: quando vocês estiverem orando, se vocês têm alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o vosso Pai que está no céu também perdoe as vossas ofensas. Quando estiver orando. Então, quando eu estou orando, eu busco diante de Deus e falo: Senhor, esse sentimento que eu estou tendo por essa pessoa está errado. Então eu rejeito esse sentimento aqui agora, na hora que eu estou orando. E aí o Pai também me perdoa. Por quê? Porque eu perdoei aquela pessoa no meu coração. É isso, no verso 25. Então, irmão, se a gente quer ter uma vida de oração, a gente também tem que entender o que é orar. O que é orar? Orar com entendimento. Orar conhecendo as promessas. Orar conhecendo o que Deus está esperando de mim, do meu coração. É orar confiando que eu já recebi. Confiando que eu já recebi. Você quer ver uma coisa mais desestimulante para a vida de oração? O que mais está tirando os crentes de uma vida de oração? Dizer que você pede, Deus dá se Ele quiser. Ele dá se for da vontade dEle. Isso está matando a vida de oração da igreja, irmãos. Está matando. Porque se eu já vi na Bíblia, que Ele prometeu uma família para mim, Ele prometeu um emprego para mim, Ele prometeu saúde para mim, e eu oro perguntando se Ele quer ou não me dar, eu não posso ter certeza que já recebi, porque eu não tenho certeza se Ele quer me dar ou não, se é da vontade dEle ou não. Isso está matando a igreja, a vida de oração da igreja. Você sabe o que estimula o crente a orar? É você saber que quando você dobra os seus joelhos, Deus está ouvindo a sua oração e Ele já providenciou o que você pediu. É o que Ele está dizendo aqui. Aquilo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. E assim acontecerá convosco. Isso é fé, irmãos. Fé é você crer que recebeu antes de ver. Se você está esperando ver a coisa acontecer para você crer que Deus te ouviu, isso ainda não é fé. Hebreus 11, 1. A fé é o firme fundamento ou a certeza de coisas que esperamos e a convicção de fatos que não vemos. Isso é fé. É convicção de fatos. O que é um fato? É algo que já aconteceu. De fatos que nós não vemos. Eu não vi ainda, Senhor, mas eu creio que o Senhor já fez. Por quê? Porque eu pedi dentro da Tua palavra. A Tua palavra disse que isso é uma promessa para mim. Então eu estou orando, estou crendo e agora eu descanso. Apresenta diante dele as vossas petições e a paz de Deus encherá os vossos corações, guardará os vossos corações e as vossas mentes. Mas espera aí, pastor, e se a gente orar uma coisa e não tem certeza se é da vontade de Deus? E aí? Aí você vai procurar saber de Deus primeiro se é da vontade dele. Aí você pede. Agora, aquilo que eu ainda não sei, eu consagro a minha vida. Irmãos, existe oração de petição, existe oração de ordem, existe oração de consagração. São tipos diferentes de consagração. Você quer ver uma oração de consagração? Jesus no Getsêmani. Ele pediu, mas logo em seguida ele se consagrou. Ele falou o quê? Pai, se não for, que seja feita a tua vontade, não a minha. Não foi isso que ele falou? Aí as pessoas oram tudo assim. Pai, eu estou pedindo um emprego. Se for da tua vontade, me dá aquele emprego. A pessoa está pedindo um casamento. Senhor, me dê um casamento. Uma pessoa abençoada, uma pessoa de Deus. Se for da tua vontade. É assim que você ora? Você vai fazer 100 anos e não vai orar, e não vai casar. Hã? Não é assim, irmãos. Quando Jesus disse assim, Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Qual era a vontade de Jesus ali, irmãos? Qual era? De não passar pela cruz. Era. Por isso ele diz, se for possível, passe de mim o quê? Esse cálice. Ele não queria, naquele momento ali, tá?
Ele não queria aquilo, mas ele se entregou e falou: Pai, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Isso é uma oração de consagração, irmãos. Por exemplo, eu já dei esse exemplo aqui. Eu não sei quanto tempo a gente vai ficar aqui. Então, como que eu oro? Senhor, eu entrego esse lugar nas tuas mãos. Que seja feita a tua vontade. É coisa que eu não sei. É diferente de orar pedindo saúde. É diferente de orar pedindo emprego. É diferente de orar pedindo um casamento. Por quê? Porque essas coisas Deus fala repetidas vezes que é a vontade dele para você e para mim. Agora, eu não sei quanto tempo a gente vai ficar aqui. Então eu falo: Senhor, eu quero me consagrar aqui. O tempo que a gente tiver que ficar aqui, que seja dentro da tua vontade. Faça a tua vontade na nossa vida aqui. Eu entrego, eu consagro a minha vida a ti. Né? Sofia fez inscrição em 2 escolas. Eu não sei qual escola que vai chamar ela. Então eu faço o quê? Senhor, eu consagro a minha filha a ti. Eu consagro a educação dela a ti. Eu consagro essas 2 escolas a ti. Aqui for a melhor, o Senhor providencia, Pai. É diferente, irmãos. Agora eu preciso perguntar a Deus se é da vontade dele que ela estude? Hã? Não, né? Porque eu já sei que ele quer que ela estude o ano que vem. Então é isso que eu estou falando, a oração tem que ter entendimento, irmãos. Senão a gente nunca vai crer que nós já recebemos aquilo que pedimos. Tá? Agora a gente também, para certas coisas, exige um amadurecimento nosso. Uma pessoa para arrumar um emprego, ela vai precisar de quê? Se qualificar. Dentro daquele emprego que ela está buscando, ela vai precisar de qualificação, sim ou não? E aí, durante essa qualificação, ela vai fazendo o quê? Ela vai se consagrando, vai falando: Senhor, me prepara no momento certo. Eu creio que o Senhor vai abençoar. Por quê? Porque eu estou me preparando, eu estou buscando, entende? Eu estou buscando, estou me preparando, então eu vou consagrando ao Senhor. Senhor, ó, estou me preparando, estou consagrando ao Senhor esse emprego que o Senhor está preparando para mim lá na frente. Eu me lembro quando eu estava na faculdade, eu falei assim, eu falei um valor para Deus, né? Falei: Senhor, quando eu me formar, eu quero me formar e no ano seguinte eu quero um emprego ganhando X. Eu falei para ele, eu quero, por quê? Porque eu já vou estar com o meu diploma na mão, eu quero esse emprego. Eu sei que é possível, sei que o Senhor quer me dar e eu quero esse emprego, quero ganhar X. Irmãos, eu colei grau, acho que foi em novembro, não sei, final do ano. Quando foi em março do ano seguinte, eu estava com aquele emprego, ganhando aquilo que eu falei com o Senhor. Por quê? Porque eu sabia que eu precisava desse diploma, eu precisava da preparação. Uma vez que você já passou pela preparação, você sabe que você está apto, você vai o quê? Orar como? Crendo que Ele te ouviu. Porque aquilo que estava faltando para você ser abençoado, você já fez. Você tira uma carteira de motorista, né? Quer ver e está tirando, está quase já. Ele vai pedir um carro ao Senhor agora? Não. Mas depois que ele tiver a carteira, então ele sabe que ele está apto para dirigir. Então ele vai começar o quê? É claro, né? Se tiver a grana, né, Kevin? Aí dá para comprar. Então é nesse sentido, ele está apto, ele já pode dirigir. Eu pergunto para você, você está apto para essa bênção que você está pedindo? Aí que vem uma coisa chamada discernimento. Nós falamos terça-feira lá, 2 terças-feiras nós falamos sobre isso. Discernimento. Eu tenho discernimento de que eu estou no momento para receber essa bênção? Ele quer te dar esse discernimento, Espírito Santo. Está lá no capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios. Abre aí para você ver. Capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios. Fala aí que ele te deu o Espírito Santo. Ó, verso 12. Olha o que está aí na sua Bíblia. Amém? Amém? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Entenda que você não é do mundo.
A sua cabeça não pode ser uma cabeça do mundo. Você recebeu o Espírito de Deus, ó. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de... Para quê? Você recebeu o Espírito que vem de Deus, está escrito aí. Hã? Para que você recebeu o Espírito Santo? Na Almeida está como aí? Na sua Almeida. Capítulo 2, verso 12. Para que conheçamos o que nos foi dado gratuitamente. É assim que está aí? Capítulo 2, capítulo 2, primeira carta, verso 12. Hã? Como que está aí, Larissa? Assim, a parte B, lê a parte B para nós. Tá como? Para que conheçamos o que por Deus te foi dado ou vai ser dado? Tá como aí? Hã? Tá no passado? Tá, né? Passado, foi dado. Foi dado como, Larissa? Gratuitamente. Então o Espírito Santo, ele te conduz e fala assim: agora está na hora. Agora está na hora. Creia. Creia que já recebeu. Confie. E aí assim lhes, dá para ler? Sucederá. Aí vai acontecer. Quando você crê que já foi alcançado. Tá? Vou até apagar aqui, que eu sei que aí de trás fica difícil. Ó. Aí assim lhes sucederá. Qual é a condição para suceder? Crer que já recebeu. Tá? Agora, esse discernimento, a gente precisa, irmãos, crescer nisso, nesse discernimento espiritual. O crente não pode ficar sem discernir as coisas. Aquilo que é o momento para a vida dele. Eu estou no momento de comprar um carro? Estou, não estou. Estou no momento de comprar uma casa? Estou, não estou. Estou no momento de assumir um compromisso, de casar, de namorar para casar? Estou, não estou. O crente tem que ter esse discernimento. E como que a gente alcança esse discernimento? Aprendendo a palavra, crescendo nesse entendimento da palavra, se conhecendo. Meu pastor falou assim: Daniel, agora você já pode casar assim. Eu fiquei noivo, né? Já pode casar assim, já deu para conhecer a Roberta o suficiente, né? Ele gosta muito da Roberta, o pastor Renato. Aí ele até brincou, falou assim: já deu tempo da Roberta mostrar as garrinhas, colocar as garrinhas de fora. Aí eu fui e falei assim para ele: não, pastor, já deu tempo de eu me conhecer. Porque a Roberta eu conheço. Mas ele estava certo, no sentido de que um conheceu o outro. Ele estava querendo dizer o seguinte: já deu tempo de vocês se conhecerem, né? Mas aí eu falei para ele outra coisa. Eu falei assim: pastor, já deu tempo de eu me conhecer. Eu sei o que eu quero agora. Se eu tivesse me casado com 23, 25, foi a época que eu mais queria casar, eu teria feito uma besteira. Estava arrependido hoje. Tem muita gente que está casado arrependido, sabia? Por quê? Se precipitou. E aí faz o quê? Pede a Deus para transformar o coração dos dois agora. Por quê? Porque um coração que não tem nada a ver com o outro, pessoas que são totalmente opostas, pessoas opostas, conflito dentro de casa. Pessoas que estão um querendo matar o outro. Por quê? Porque casou com uma pessoa que Deus não tinha planejado. E aí, agora vai ser mais difícil. Deus transforma? Transforma o coração dos dois. Mas vai ser mais difícil agora. Agora, quando eu decidi não, né? Pela minha vontade, tinha casado antes. Mas Deus não permitiu. Quando eu fiquei noivo para casar, eu já tinha maturidade de quê? Ter certeza daquilo que eu queria. E aí eu precisei ser transformado
mas eu estava certo de que eu não vou separar. Por que eu não vou separar? Porque eu amo de verdade. Então é esse discernimento. Esse discernimento o crente precisa desenvolver e buscar de Deus também a direção, tá? Uma direção divina. Lembra que Jesus ficou a noite toda orando para no outro dia escolher o quê? Os seus 12. Olha bem, por isso a oração. A oração traz uma direção para nós. A oração traz paz para nós. A oração traz alegria do Espírito Santo para nós. A oração traz para nós força espiritual para que a gente não caia em tentação. Foi o que Jesus disse. Orem para que vocês não caiam em tentação. Por isso, irmãos, que não tem jeito. Você quer viver, queremos viver uma vida de paz? Queremos vencer a depressão? Queremos vencer a ansiedade? Queremos vencer o medo? Vida de oração. Agora, oração com fé. Com fé. Tem que entender o que é fé. Se não entender o que é fé, vai orar e vai levantar da oração com os mesmos medos, as mesmas preocupações, a mesma tristeza, porque não creu. Por isso que a gente tem que aprender sobre fé. Não dá para aprender sobre oração e não aprender sobre fé. Não dá para aprender sobre fé e não aprender sobre oração. Eu tenho muita fé, mas não ora. Mas que fé é essa? A fé, a oração, irmãos, por quê que é tão importante ajoelhar para orar? Por que é tão importante ter um momento de oração com Deus a sós? Por quê? Porque eu pergunto para você, você conversa sozinho? Não precisa responder. Mas, claro que às vezes a Alberta olha para mim e fala assim, já sei que você está preparando a palavra, você está meditando em alguma coisa, porque só falta sair palavra da minha boca, né? Eu quase falo sozinho mesmo, às vezes. Nesse sentido, né? Pensando na mensagem que eu vou trazer. Mas eu falo assim, conversar mesmo. É normal uma pessoa ficar o tempo todo falando sozinha? Andar falando sozinha? É normal? Não é, né? É meio estranho. Então, quando a gente ora, nós estamos dizendo para Deus, sabe o quê? Eu creio que o Senhor está aqui. Por isso que eu estou conversando com o Senhor. É fé. É saber que Ele é real. Por isso que a oração é tão importante. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? E como é que você demonstra fé? Orando. Porque isso mostra para Deus que você está ali falando com alguém. Com um ser invisível, mas que Ele está ali diante de você. Você separou um tempo a sós, separou tudo para falar com Ele agora. Ele não quer ficar dividindo o seu tempo o tempo todo dia. É claro que você tem que andar orando, né, tá meditando, é importante. Mas Ele tem momentos que Ele exige de nós um tempo só para Ele. Agora, meu filho, é só comigo. A Bíblia fala que Josué não saía da tenda do encontro. Moisés tinha uma tenda onde ele se encontrava com Deus. Deus fala que ele falava com Moisés face a face. E a Bíblia diz que Josué, depois que Moisés saía, Josué permanecia na tenda do encontro. Olha bem. Vocês estão entendendo? Você vai ver os homens de Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia. E Daniel era, irmãos, ali, uma espécie de ministro do rei. E o rei estava pensando em colocar Daniel acima de todo o reino, a Bíblia fala. Então Daniel tinha muito compromisso, ele tinha muitas responsabilidades. Mas o tempo que ele tinha para orar, ele parava tudo e orava, a Bíblia fala. Ele se ajoelhava e orava. Então, irmãos, a gente vai ter que desenvolver isso. Não tem jeito, tá? Não tem. A gente vai ficar buscando aí terapia, a gente vai ficar buscando aí respostas humanas. Pode buscar o que for. Dependendo do nível de profundidade que for a nossa aflição, só com oração. E aí a gente vai ter que desenvolver isso. A gente estuda muito, a gente trabalha muito, a gente faz tudo. A gente ajuda pai, ajuda mãe, ajuda irmão, a gente entra na vida dos outros para ajudar a resolver as coisas da igreja, a gente está sempre cheio de coisas. Mas se a gente não aprender que a gente precisa
desenvolver a nossa vida de oração, não vai ter tudo isso que a Bíblia está dizendo que vai ter. Uma vez o David Chu morreu, né? O pastor da maior igreja do mundo, da Coreia do Sul. Ele estava em oração, aí ligaram lá para a secretária dele lá da igreja. Ó, o presidente quer falar com ele. Aí a secretária, não vai dar. Ele está em oração. Como assim? Não vai dar para falar com o senhor, ele está em oração. Está no momento de oração dele. Aí depois ele encontrou o homem, né? Rapaz, eu liguei para você, você não me atendeu porque você estava em oração? Ah não, alguém falou com ele, né? Você não atendeu o presidente? Você estava em oração? Por quê? Ele falou assim, porque eu estava no momento de conversa com o Criador do Universo. Eu não podia deixar o Criador do Universo para atender um presidente. Era assim a vida dele. Então, se você ler o livro A Quarta Dimensão, você vai ver o que eu estou falando, o nível que é a vida desse homem, tá? Vamos pôr de pé, agradecer a Deus. E como eu consigo esperar até o momento de orar e crer, ver que é o momento certo de receber a bênção? Como que eu faço para esperar? Porque esperar às vezes não é fácil. Como que eu faço para esperar? Se ocupe com aquilo que Deus manda você se ocupar. No reino dele, ocupe a sua mente com a palavra dele, o seu coração com a palavra dele. Ore, alimente-se da palavra, deixe o Espírito Santo mortificar a sua carne, tirar a ansiedade da sua carne. O Espírito Santo, quando você ora, Romanos 8, 6 e 13, deixa o Espírito Santo. Sem ele, irmão, sem o Espírito Santo não dá. Não dá, não dá. Nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Tá? Então, tira isso da sua mente, de que Deus vai fazer se Ele quiser, se for da vontade dEle. Tira essa fala da sua mente. Eu já disse. Depende não só de Deus, depende de nós. Até o tempo que nós vamos ficar aqui, irmãos, não depende só de Deus. Depende de nós também. Sabe por quê? Vai depender do quanto a gente vai orar, do quanto a gente vai jejuar, do quanto a gente vai evangelizar, o quanto a gente vai buscar a face dele para ele acrescentar pessoas. Se nós não fizermos isso, ele também não vai fazer no momento que ele quer, de maneira soberana. Ele não age assim. Ele age assim para algumas coisas. Tem coisas que Deus determinou e que vão acontecer na hora que Ele determinou. Agora, em relação à maioria das coisas, a maior parte das coisas da nossa vida, não é assim que funciona. Depende dessa interação. Tá? Eu não sei quando Jesus vai voltar. Isso aí depende da soberania dele. Agora, quando Ele vai me abençoar, aí depende dele e depende de mim também. Tá?